Olá, eu sou Ana Carolina Mengante, terapeuta da CAI Movimento Saúde. Eu estou recebendo aqui uma amiga, Tânia Martins, para a gente fazer mais um dos nossos episódios do Babycast. E a gente está estreando hoje, dentro dos nossos episódios, um novinho em folha. Vocês estão acostumados com o nosso podcast para os bebês e para os pais sobre regras de ouro. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pré-concepção, sobre o olhar da psicologia. Então, eu vou deixar a Tânia se apresentar e a gente vai seguir com uma conversa bem gostosa aqui para vocês, como vocês já estão habituados aos nossos podcasts. Olá, Tânia. Oi, Carol. Bom, obrigada pelo convite. Eu sou psicóloga, eu trabalho dentro de consultório e fora, algumas vezes também eu faço clínica estendida, acompanho as pessoas aí em alguns ambientes, né? E vamos começar então conversando um pouco a respeito da fase da concepção e até da pré-concepção, né? Como a gente estava conversando antes, tem uma frase de uma filósofa chamada Hannah Arendt que ela é muito forte para mim e que eu acho que ela ilustra muito o período do desejo de ter filhos e depois da concepção e da chegada do bebê. Então a gente inaugura com ela. A Hannah Arendt diz assim que cada ser humano que chega ao mundo rompe com a ordem estabelecida. Com isto, se a gente for destrinchar em miúdos, ela está dizendo que o amor nos desorganiza, que o amor gera o caos, ou seja, que do encontro de duas pessoas que resulta no nascimento de uma criança, vem o caos. E o caos não necessariamente é ruim. O caos é a desorganização para que uma nova vida aconteça e comece. Não só a vida do bebê, mas a construção daquela família, inclusive independente do casal seguir juntos ou não. Aquela configuração inicia ali. Super forte essa frase que a Tânia escolheu e eu achei de uma força, de uma sutileza e de uma verdade, né? Eu que trabalho diretamente com casais, gestantes, e tem um projeto para casais que querem engravidar, que a gente chama, portanto, de pré-concepcional, né, Tânia? Eu acho que é uma meditação para esses futuros pais, para a gente pensar sobre isso, né? Sejam eles futuros pais de primeira viagem, sejam eles futuros pais de segunda, terceira viagem, toda vez que está estabelecida uma ordem, né? Pode ser uma ordem de dois, uma ordem de três, uma ordem de quatro, a chegada de um outro elemento, que sempre é, né, fruto desse amor, fruto dessa união, ela vem rompendo, irrompendo e rompendo, né? A vida é isso, isso é dar à luz, né? E é muito interessante a gente pensar isso, né? Que traz desorganização e caos em meio à ordem, porque tudo está na sua ordem, né? É uma desordem ordenada, mas que a gente precisa estar preparada para ela, né, Tânia? Eu vejo que dentro desse meu programa, eu estava comentando isso com a Tânia, dentro desse meu programa de preparo pré-concepcional, eu como fisioterapeuta cuido do físico, né? Na maioria das vezes é assim que as pessoas leem. E quando as pessoas me procuram, e é um número pequeno que me procuram nessa fase pré-gestacional, pré-concepcional, a maioria já me procura gestante, eles me procuram, geralmente é a mulher que me procura, apesar do meu programa ser voltado para um casal, e ela sempre vem com uma preocupação de o que ela pode fazer para ela e para o corpo dela e para a saúde física para essa gestação que está por vir.
E, e os casais eles se surpreendem quando eu digo que sim, é importante a gente cuidar da alimentação, né, de uma sanidade, de uma atividade física, mas que é muito importante a gente começar a dedicar tempo para essa relação, tempo para esse casal e começar a entender que dentro dessa relação há de haver um tempo, esse tempo que vai ser empregado nesse projeto pré-concepcional e depois durante a gestação. Eu digo que a pré-concepção ela deveria iniciar ali mais ou menos uns 3 meses antes da concepção propriamente dita. E, na verdade, eu também convido os casais para pensarem que esse período de 3 meses é um período probatório, que pode ser que ao fim desses 3 meses a gente possa chegar à conclusão que não é esse o momento da gestação, ou a gente pode chegar à conclusão que sim, é isso mesmo que a gente quer, é isso mesmo que a gente procurava, e é isso mesmo que a gente vai abraçar. E eu acho muito interessante entender o perfil dos casais e aqueles casais que têm abertura para essa compreensão que é dita uma compreensão mais holística, uma compreensão que não parte apenas do entendimento de que se o físico está bom, é muito provável que essa gestação também seja boa, mas que para que a gestação ocorra bem, a gente precisa estar emocionalmente cuidado e não só emocionalmente cuidado, mas olhando emocionalmente para essa nova fase que está por vir, né, Tânia? Então, falar um pouquinho disso pode ser interessante para futuros candidatos aí à maternidade e à paternidade, né? O quanto é importante a gente olhar para a saúde desse casal, para a saúde desse relacionamento, para a administração do tempo e para essa logística do que está por vir, que é uma viagem longa, né? A maternidade, a paternidade, que demanda tempo, que demanda entrega, que demanda, como você mesma comentou, demanda a certeza de ter vivido coisas que podem ser deixadas agora para que uma nova fase se inicie, que novas coisas sejam vividas. Então, Sim, por isso hoje a nossa troca aqui, que é um olhar que transcende a saúde física. A saúde física, eu digo que ela é resultado de tudo isso que a gente vai conversar agora, que tudo isso deve preceder, e quando existe esse preparo emocional e energético, é muito fácil a gente cuidar e preparar o físico. Importante, sem dúvida, mas fica muito fácil. É muito difícil a gente abordar só o físico quando os pais, por exemplo, eles não têm tempo para eles mesmos, eles não têm tempo para um convívio ali dentro de casa, tem o casal e o celular, tem o casal e o trabalho, tem o casal e uma preocupação, e quando a gente pensa em inserir uma terceira pessoa dentro de uma rotina que às vezes a gente não refletiu sobre ela, né? Pode ser complicado. Ou então mesmo quando a gente tem um relacionamento que não está na sua melhor fase, no seu melhor momento, e a gente tem a expectativa que a chegada de um bebê vai fazer com que esse relacionamento se realinhe e retome o seu rumo, ou um rumo que nunca existiu e que entre nos trilhos nunca navegados antes. Então, existe, às vezes, essa expectativa e essa fantasia, e é por isso que a gente estreia esse primeiro episódio dessa nova série de Babycast, falando justamente da pré-concepção, e a gente vai chegar até a concepção e o pós-parto aqui com a Tânia, dentro dessa abordagem psicoafetiva, psicoemocional, psicoenergética e psicofísica. Vamos fazer um viés aí para todas elas. Então, eu coloquei algumas questões que eu observo na minha prática clínica e agora te entrego a palavra para a gente fazer algumas reflexões sobre essas temáticas, Tânia.
Tá. Bom, então de tudo que você falou aí, o que me toca, Carol, nesse momento é assim: existe um tempo para ser pai ou para ser mãe? Eu não sei responder isto, mas eu sei que cada um sabe quando chega o seu tempo. O que é um tempo, e é com isso que a gente precisa tomar cuidado, que está para além do calendário. Ah, esse insight, vou ser pai, vou ser mãe, ele não pode se basear simplesmente na nossa faixa etária. Não deveria, pelo menos. Ele não pode se basear no meu reloginho biológico gritando. Não deveria ser assim. Ele precisa se basear na vida que eu tenho vivido, né? Então eu já aproveitei a vida, eu já saí com amigos, eu já fiz algumas viagens, eu já estou pronta para ceder a vez para que um outro tenha preferências na minha vida, porque uma criança quando ela chega, pelo menos aí de 2 a 5 anos, quando tudo corre bem, quando ela tem saúde, ela vai É demandar 18, muito. Tânia. Oi? Eu brinco que é 18. Quando eu faço visita no pós-parto, eu falo para elas assim: olha, quando o bebê dormir, dorme, porque você só vai voltar a dormir de verdade daqui a 18 anos. E eu Ótimo! Porque é isto, né? Então, eu estou pronta para lidar com tudo isto. E esta concepção de tempo, então, que nós chamamos de tempo vivido, vai muito além das marcas do calendário, dos álbuns de fotografia e dos muitos papéis sociais que a gente possa desempenhar. Porque é uma disponibilidade interna que você precisa ter para que o outro seja. Senão, a gente acaba comparado aos bichos que põem os filhos no mundo, mas que põem os filhos no mundo, né? A concepção vai para além de botar os filhos no mundo. Inclusive, tem muitas mães que não trazem os filhos para o mundo, que não têm condição, mas que cuidam dos filhos assim com uma beleza, com um despojamento maravilhosos. Nós precisamos ter respeito por essas pessoas, que são os pais e mães do coração também. Para tudo isso, a gente precisa ter vivido esse tempo. A gente precisa ter sido criança, a gente precisa ter sido filho, a gente precisa ter aproveitado pelo menos um pouco da juventude para adentrar no mundo adulto, podendo sustentar a decisão de ter filhos, muito mais do que o desejo, né? Então, por exemplo, às vezes a gente ouve assim: nossa, escapou, não foi muito assim desejado. Então eu vou só desfazer o equívoco. Foi mais do que desejado. Esse de fato é filho do desejo. Ele pode até não ter vindo conforme o planejado, mas desejado foi. E inclusive um convite para quem passa por esse tipo de situação é: o seu filho foi desejado. Ele foi tão desejado, que sem pedir licença ele chegou, né? Então veja como o tempo colabora na nossa vida o tempo todo se a gente estiver sensível para prestar atenção nos sinais que ele nos traz. E falando de tempo e de sensibilidade, eu convido as pessoas para olharem para os seus companheiros e avaliar: nós dois estamos no mesmo tempo? Nós dois estamos caminhando no mesmo passo e prontos então para esse desafio? Porque é isso, é uma caminhada longa, né? Os antigos chamavam esse tipo de caminhadas longas de jornada. É isso que a vida é, uma grande jornada, né? Raras pessoas vivem poucos dias, horas, meses. A grande maioria de nós vive anos, e a farmácia vem trabalhando fortemente para que nós sejamos todos centenários. E pode haver um ex-companheiro, uma ex-companheira, pode existir um tempo que não será mais para o casal, mas enquanto pais e mães, nós somos do começo ao fim, pais e mães. Inclusive dos filhos que não vingaram, nós continuamos sendo pais e mães. Então é preciso estar atento também a este sinal do tempo. É o meu momento e eu estou disponível para tudo isso, né? Para além de mim, a pessoa que está comigo, ela está aberta e disponível para isso também? Às vezes a gente acha que
E um ousa perguntar para o outro como é que ele está, como é que ele está se sentindo, qual é a disponibilidade. Às vezes ele quer, não é para agora. Às vezes ele é super top e estava só esperando o meu ok. Então, para além da gente constatar os sinais do tempo, o momento de concepção ele envolve também um aprendizado que já deve ter acontecido antes de diálogo por parte do casal. De um diálogo onde as minhas verdades caibam profundamente no outro e aonde eu também tenha a abertura para receber o outro em mim, mesmo que eu fique contrariada com algumas coisas que não me agradam. Na verdade, esse é o primeiro passo. Então, a concepção, muito antes de ser um óvulo que encontra com o esperma, precisam ser duas pessoas que se encontram profundamente ao ponto de doarem o seu óvulo e o seu esperma. Ou no plural, né, óvulos e esperma. Aí depende muito de como a vida vai agir na história. Até aí, tudo bem? Muito profundas essas reflexões, né? Porque exatamente dentro de um mundo onde parece que o tempo do relógio corre cada vez mais rápido, quando a gente pensa, né, na concepção, quando a gente pensa em trazer uma nova vida para a Terra, quando a gente pensa na união desse casal, e a permissão da chegada de, de uma pessoa aí, desse fruto que traz as suas características, que traz as suas vontades, que traz os seus desejos, que impõe, né, tantos cuidados e tantos olhares, é, trazer essa atemporalidade é muito importante, inclusive para o encontro e para o enlace verdadeiro desse casal. E eu vejo que quando o casal tem essa sintonia, essa sincronicidade, é, que essa hora é escolhida, que essa hora é chegada dentro de uma consciência mútua, tudo aquilo que é dado e tudo aquilo que é doado não é cobrado, não é pesado, né? Não tem um pesar, apesar de ser uma jornada, como você mesmo disse, a maternidade, a paternidade, e a palavra já engloba, né? Uma jornada não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Ela tem subidas, descidas, tem dia de sol, tem dia de chuva, tem dia de abundância, tem dia de escassez, tem dia de lágrima, tem dia de sorriso, tem dia de encontro, tem dia de desencontros. Enfim, a jornada nem diz que é fácil, mas ela é fluida, ela é contínua, ela é bem aceita, ela é acomodada quando existe esse encontro. Então, talvez a minha palavra para essa fase, para essa preparação pré-concepcional, é que haja um encontro. Antes do encontro da maior célula do nosso corpo com a menor, que é o óvulo, que é a maior célula que a gente tem, e o espermatozoide, que é a menor célula que existe no corpo humano, antes que haja esse encontro, que tenha realmente esse encontro, né? Esse encontro de pares, esse encontro de dois. E assim, você citou uma coisa interessante, que é até mesmo para os pais de coração, né, que não são biológicos, também deve existir uma preparação pré-concepcional. Existe, há de haver essa conversa, esse diálogo, essa permissividade, colocar, né, os medos, as angústias, as certezas, esses pensamentos do que eu tô preparado realmente para deixar, o que eu estou preparado para receber, e esse ajuste talvez faça toda a diferença, para que haja um pilar de sustentação, né? E o casal se transforma, então, nesse pilar que vai receber essa terceira pessoa, essa quarta, quinta, não sei, dependendo da gestação, mas que não se abala. E quando chega essa terceira pessoa, ela não fica entre, né, Tânia? Ela é recebida. Se forma um laço de três e não há divisão.
Então, não há mais ou menos importância, né, nessa chegada. O que é importante é esse relacionamento, é esse laço, é a perpetuação desse encontro e é a preparação para o recebimento de quem está chegando. E quem está chegando não é colocado entre, somos, né? E desde o ventre, eu acho isso importante. Não é a mulher que recebe, que está gestando, que tem o contato com o bebê no ventre, que o homem só vai, o pai só vai ter contato quando o bebê nasce. Então, eu acho que essa preparação pré-concepcional, e conforme você mesma colocou, ela não tem tempo, é o time do casal, é o time dessa vida e dessa história e dessa jornada que já foi iniciada. É muito feliz quando a gente consegue refletir sobre isso e que o bebê não é fruto de uma noite, de uma empolgação, de um namoro, e que não há dúvida que possa existir amor ali, ou às vezes até mesmo de um encontro casual, enfim, né, de um desejo, mas que vem um fruto que não foi planejado, que não foi para ele aberto um espaço dentro do tempo. Isso é muito importante, né, para essa alma que está chegando, para essa pessoa que está chegando. De qualquer jeito, né, Carol? É aquilo que a gente falava antes, né? Existe um amor que é uma abertura para a vida e para todas as possibilidades que ela contempla. Não tem nada a ver com coraçãozinho de Facebook, com emoji, né? É muito, muito pelo contrário, uma disponibilidade tão grande, que eu consigo acolher. Por isso que eu comecei dizendo assim que existem os filhos de uma concepção mais orientada, mais consciente e sincrônica, quando a gente fala então de pessoas que alcançaram o tempo da chegada do bebê, e existem os filhos do desejo. Eu podia chamar aqui de filhos do cio também, né? E não de uma maneira pejorativa, mas falando de pessoas que tiveram um encontro tão profundo com o outro e que eu não sei se é para o resto da vida, mas que pelo menos naquele instante foi tão bom, que despertou todo um organismo para a concepção, né? O meu convite é só assim. Às vezes a gente trata isso como um acidente de percurso e se coloca na condição de vítima da vida. Nós estamos no século XXI, não cabe mais acidente de percurso. Cabe a compreensão. Nossa, o desejo foi forte ali, gerou frutos. E ainda que eu não esteja nesse tempo poético, nesse tempo onde tudo está sincronizado, de alguma maneira o meu filho chegou. Então, a partir de agora, como é que eu posso me ajustar no tempo para alcançar essas qualidades? Porque é bênção quando você viveu a vida até aqui e está pronto, então, para abrir mão de algumas noites de sono sem que isso seja um sacrifício, para lidar com as questões de amamentação ou até da escolha de não amamentar, para lidar com o fato de que muitas vezes você vai estar para um lado e o esposo para o outro, e ambos correndo em prol dos objetivos da família. Então, não necessariamente mais a vida de namorado vai estar ali da mesma maneira que era quando não existia um terceiro, né? Que você vai precisar organizar as suas saídas mínimas. É o levantar de manhã para ir para o trabalho. Você não vai mais levantar 15, 20 minutos antes, pular dentro de uma calça jeans e tá pronto e vou pro mundo, né? Então, quando você viveu o suficiente para poder se despojar de todas essas coisas e ainda assim ver um sentido positivo, é muito bacana. Quando você não se despojou, é hora então de começar a reflexão para construir. Porque fato é, o desejo surgiu, gerou frutos. E se você então carrega esses frutos e está escolhendo germiná-los, é hora de se apropriar da tarefa, né? Algumas pessoas escolhem e outras são convidadas. De qualquer forma, nós precisamos sempre nos colocarmos na posição de autores da nossa vida, né? Senão o vento nos leva, e quando ele leva, tem desdobramentos, nem sempre são os que mais agradam.
Então, de qualquer modo, ah, é lógico que a maneira sincrônica e que quando o encontro ele vem de uma forma mais orientada, é sempre melhor, mas ainda assim existem tantas outras possibilidades, né? Quando a gente fala de concepção, por exemplo, já testemunhei você fazendo trabalhos muito bonitos com pessoas alquebradas que a nossa sociedade etiquetaria como incapazes. Incapazes de conceber, incapazes de gestar, incapazes de cuidar, e que são pessoas que se auto-superaram, porque elas encontraram dentro de si esse tempo vivido. E elas conseguiram, inclusive, fazer do seu buraco de vida, do seu sofrimento, né, um lugar de aconchego. Então, veja, existem possibilidades e eu acredito que é muito importante a gente entender esse momento de pré-concepção também como um momento de abertura amorosa para entender, né? De novo, século XXI, eu posso escolher se eu vou ou não ser mãe, se eu vou exercer esse papel na minha vida. E eu posso escolher como é que eu vou exercer esse papel. Se eu escolher ser mãe, quais são as minhas capacidades? Quais são os pontos que eu já desenvolvi? Quais são os pontos que eu não desenvolvi? A gente não é 100% pronto. Todo mundo tem as suas fragilidades. O importante é que a gente esteja disponível para ir lidando com as nossas questões e desenvolvendo ao longo do tempo. E esse período, quando tudo corre bem e a gente tem a chance de refletir, ele vem justamente para a gente começar a vislumbrar as questões, né? Grande parte dos problemas eles se tornam imensos e insolúveis justamente quando a gente não ousa olhar para eles. Porque quando a gente olha e vai dando contorno, a gente também vai encontrando soluções. A gente vai aprendendo a reconhecer os terrenos da nossa jornada, né? Aonde eu preciso de um apoio, uma bengalinha, aonde eu preciso trocar o sapato, onde eu posso andar de chinelo, né? E já que a gente está falando de um outro que nasce, de um terceiro, de uma criança, o outro é território sagrado. Então, tocar ali é sempre algo que precisa ser muito cuidadoso. Eu também sou território sagrado. Tocar em mim, seja pelas mãos do outro, seja pelas minhas mãos, também precisa ser algo sagrado. E eu acho que o convite é a reverência e ao respeito da escolha, né? Eu acho que a gente pode pensar como palavra desse nosso primeiro episódio do podcast de pré-concepção, então, né, Tânia, disponibilidade. Eu acho que fica esse convite para esses casais que demonstram esse desejo pela paternidade, pela maternidade, que o início seja essa disponibilidade e que eles possam procurar, né, esses trabalhos de psicologia pré-concepcional, esse trabalho de preparação pré-concepcional, né? Eu tenho um trabalho de consultoria pré-concepcional que não é só física, tenho a Tânia como parceira em muitos casos, e eu acho que a gente, como profissionais, a gente acaba sendo uma ferramenta e trazendo as nossas ferramentas dentro desse ambiente disponível, né? Então, que os casais, para que pensem aí nessa fase de concepção, que eles possam se abrir, que eles possam se mostrar disponíveis para que a gente possa trazer as nossas ferramentas. E eu acho que uma segunda palavra seria esse sagrado que você trouxe, né? Quanto eu sou sagrada, o quanto o outro é sagrado e o quanto essa união pode ser sagrada e o quanto isso pode ser preparado de uma forma tão positiva
a ponto de conseguirmos passar todos juntos, né, o casal e o bebê que chega, pelas adversidades, não de uma forma ingênua, mas de uma forma verdadeira, né, poder ah, colocar a mão no outro e sentir que ali existe realmente uma mão para ser tocada e caminhada, onde o casal possa, então, de mãos juntas, conduzir essa mãozinha pequena ainda que ainda é errante aí nesse caminho, né? Então, eu acho que fica esse convite para essa disposição e para esse sagrado. Palavras muito abrangentes e é assim que a gente pode ir encerrando essa nosso bate-papo de hoje. É verdade. Traga Tem espaço para uma música, Carol? A gente tem alguns minutinhos. Tem? Conseguimos um minutinho? O cantor Toquinho, quando nasceu o primeiro filho dele, ele fez uma canção que é muito bonita e que fala justamente da acolhida desse mistério na vida dele, né? Esses dias ele fez uma live e ele fez a live acompanhada do fruto da semente dele, que foi a coisa mais linda. Então veja como a jornada ela vai se apresentando e se reconfigurando, né? Então eu vou deixar a canção aqui, que eu acho que é uma canção que vale a pena. as pessoas podem ter aí uma degustação e a gente coloca no link aqui para quem depois quiser, aí eles podem acompanhar a música. Sempre muito bom a gente ter uma canção, eu acho que é significativo finalizar com uma canção. Então, eu te agradeço por ter trazido a canção, te agradeço por ter aceito essa troca e já estou querendo a próxima. Vamos, vamos! Gostado. E aqui no canal vocês podem interagir com a gente se tiverem sugestões ou se tiverem colocações, porque eu acho que essa é uma reflexão que pode tocar tanta gente, tantos casais, e pode ser um fator aí de modificação para tantas histórias. E aí, quem quiser compartilhar com a gente também, pode ficar. Obrigada, Carol. Muito obrigada.